Vamos seguir falando de investigação, também extremamente importante, investigação brasileira, aí agora falando especificamente do estado de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira 3 suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil, o Rui Ferraz Fontes. Você se lembra dessa história? A gente vem falando bastante sobre esse caso. Entre os presos estão líderes estavam, numa primeira informação ali da polícia, mas pessoas grandes ali do PCC, no organograma do PCC. O que acontece é que são pessoas ligadas realmente ao primeiro comando da capital, mas quem vai trazer todos os detalhes disso tudo é o nosso repórter Renan Porto, que está lá diretamente da redação de São Paulo e cobrindo esse caso e, claro, também o PCC há bastante tempo. Bom dia, Renan. Bom dia, Natália. Essa confusão é normal porque a situação ontem foi completamente absurda, né? A Secretaria da Segurança, o próprio secretário Oswaldo Nico Gonçalves, ele divulgou essa informação para alguns veículos da imprensa. Ele disse que a polícia havia prendido o Azul, que é, de fato, um dos principais líderes do PCC, seria um integrante ali da Sintonia Final. O Azul original é o Fernando Gonçalves dos Santos, né? Ele já foi condenado a 28 anos de prisão, até pouco tempo cumpria a pena no Presídio Federal de Mossoró, e desde o começo das investigações sobre a morte do delegado Rui Ferraz, o nome dele é mencionado, porque ele supostamente teria migrado para a Baixada Santista, e o próprio secretário, o então secretário Guilherme Derrite, chegou a mencionar o nome dele como um possível mandante, assim, ainda que não se tivesse elementos para demonstrar isso. O fato de ser uma importante liderança do PCC que estaria pela região levantou essa possibilidade, né? Acontece que pouco tempo depois o próprio secretário enviou um documento com informações concretas ali sobre a operação, e o Azul que eles tinham prendido, a pessoa que eles tinham prendido, que supostamente seria o Azul, na verdade tinha outro nome e supostamente teria o mesmo vulgo, né? O mesmo apelido, né? O Azul que foi preso, né, foi o Fernando Alberto Ribeiro Teixeira, supostamente também seria conhecido como Azul. Eu, ao longo do dia de ontem, fiquei lendo vários processos antigos dele. É uma pessoa ali que seria ligada a assaltos a bancos, cumpriu pena durante 8 anos, passou por presídios ligados ao PCC, como presidente Venceslau, que é um núcleo da facção do sistema prisional de São Paulo, mas não há nesses processos nenhuma menção a esse apelido. Então, que isso gerou uma espécie de estranhamento, assim, eu não sei se esse apelido seria uma coisa mais recente. A polícia ficou, enfim, de esclarecer de quando isso teria surgido. Enfim, a secretaria se retratou em relação a isso, fez uma coletiva de imprensa na tarde de ontem, deu detalhes ali sobre a operação, sobre a prisão dos outros envolvidos, né? Foram 3 suspeitos presos, eles teriam, segundo as investigações, se reunido em Mongaguá em março do ano passado, em março do ano passado, numa lanchonete de Mongaguá, para arquitetar esse crime. Segundo as investigações ali, haveria mensagens trocadas entre eles e pessoas ligadas à execução do crime que já foram presas no ano passado, né? Enfim, mas essas mensagens não foram detalhadas e a gente fica tentando entender exatamente. E assim, a polícia também cogitou agora outras possibilidades. Depois dessa atrapalhada, ela levantou a possibilidade de que outras pessoas também seriam mandantes do crime, o crime teria uma coparticipação. Então, realmente, não ficou esclarecido, né? A gente tem acompanhado outras investigações, uma outra investigação que acontece em paralelo, que é sobre uma denúncia que o ex-delegado Rui Ferraz preparava em relação à atuação dele como secretário da administração de Praia Grande, que era o cargo que ele ocupava enquanto ele foi morto. Ele estava denunciando, preparando um dossiê ali com informações sobre um suposto esquema de fraude em licitação. Inclusive, dias antes de ser morto, ele teve uma discussão lá com outros funcionários públicos ali, inclusive funcionários a quem ele estava denunciando, inclusive com o prefeito. Essa hipótese foi considerada durante as investigações, só que, de acordo com delegados que estavam, inclusive, na coletiva de ontem, isso não está descartado também. Então, assim, mesmo nessa coletiva que foi feita para esclarecer o caso, para entender como tudo teria acontecido, não havia exatamente um consenso dentro da polícia, dentro das autoridades que estavam ali presentes. Então, assim, ficou realmente... isso precisa ser explicado melhor, e essa relação desses presos com os executores realmente precisa ser melhor explicada pela polícia.
É um caso muito importante, né, Renan? O doutor Rui Ferraz Fontes foi um dos principais combatentes aí do PCC há muitos anos, né, quando ficou à frente aí da Polícia Civil por muitos anos. E desde que houve a execução dele, já tinha, portanto, um entendimento que poderia ter sido algum tipo de vingança do PCC. E o que a gente vê é que diversos suspeitos já foram presos, algumas pessoas já foram inclusive soltas. Nessa prisão de agora desses 3 suspeitos, tinha esse entendimento de que eles se tratavam dos mandantes, então essa seria pelo menos a diferença dessas prisões dessa vez. Mas como você pontua, infelizmente aqui é que tudo ainda está bastante... Várias pontas ainda estão soltas, e isso também traz, claro, uma atenção ou talvez até uma apreensão de quem está aí ainda tentando combater o PCC e organizações criminosas importantes como o PCC. Na época da execução do Dr. Rui Ferraz Fontes, a gente conversou aqui com o Lincoln Gaquia, procurador também dos principais aí combatentes dessas organizações criminosas, falou ali da falta de reforço na segurança a essas pessoas, e justamente nesse dia o Dr. Rui Ferraz Fontes estava sem, né, qualquer tipo de proteção, estava sozinho ali no carro. Então, enfim, são diversas pontas soltas que assustam e talvez até dificultem as investigações e o trabalho de combate a essas organizações, né? Não, exatamente. Em relação a esses 3 suspeitos que foram presos, né, a polícia afirmou que apesar do azul não ser o azul original, ser um outro azul, essas pessoas também teriam um papel de liderança dentro do PCC. Segundo o secretário da Segurança, Oswaldo Nico, seriam da sintonia restrita. Isso, no entanto, não foi muito bem esclarecido, né? Qual que seria o papel deles ali na facção, a quais membros eles seriam ligados, entendeu? Ficou ali meio uma informação um pouco jogada, na minha opinião, e isso não foi muito detalhado, né? Essa foi a conclusão que eles chegaram, que seria uma vingança, o crime seria uma vingança por prisões que aconteceram contra esses 3 mandantes desde 2005. São assaltantes de banco que foram presos em diferentes oportunidades. O azul de agora, ele chegou a ser preso por 8 anos, foi solto em 2024 e tal, mas não ficou clara também qual seria a atuação direta do Dr. Rui Ferraz na prisão desses suspeitos. Não ficou claro se seria no momento em que ele era delegado, por exemplo, na época do DEIC, no começo dos anos 2000, se foi mais posteriormente, no momento em que ele era delegado-geral da Polícia Civil, até 2019. Então, ficaram algumas pontas soltas aí, as investigações seguem em andamento, foi instaurado um outro inquérito só para apurar o mando do crime, né? O inquérito sobre a execução, teoricamente, foi concluído, o Ministério Público apresentou denúncia contra 8 investigados e foi instaurado um novo inquérito para apurar exatamente o mando do crime. Mas, enfim, é isso. Ficam pontas soltas aí, a gente fica tentando entender, Natália. Pois é.